Não, 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 não enviamos um navio de guerra para o Irã. Muito bem, um navio de guerra. Claro, é um aparelho perigoso, mas mais perigoso que o navio é essa arma que pode afundá-lo até o fundo do mar. Bem, essas são as declarações feitas por Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, garantindo: bem, mas além do quão perigoso é um porta-aviões dos Estados Unidos, se não for perigosa, é a arma que pode afundar esse porta-aviões, insinuando que eles têm essa arma que possui essa capacidade. Que eu digo, bom, quem sabe, isso só o tempo dirá, mas evidentemente o porta-aviões tem muitos sistemas de defesa, além de que vem acompanhado de uma frota completa. Agora não podemos esquecer o que aconteceu com a Rússia, que, bem, supostamente era uma das marinhas mais fortes do mundo, e que com alguns pequenos drones muito baratos, digo baratos comparado ao que custa um navio, desses de mais ou menos 100, 150 mil dólares, conseguiram afundar navios enormes de centenas de milhões de dólares que pareciam inafundáveis. Os ucranianos contra os russos, pois nessas são gigantes, não são porta-aviões, mas veremos se são invencíveis, né? Nesse sentido, vejam, é muito interessante porque também os porta-aviões se movem de uma maneira muito interessante. Vejam, vamos lá, primeiro, hoje vamos ver onde está o porta-aviões, ou melhor, a imagem que surgiu, mas o porta-aviões não vai estar em frente ao Golfo Pérsico. Se observarmos o porta-aviões, ele vai estar nessa área. Vamos nos aproximar. Ele vai estar nessas regiões, ou seja, dificilmente o porta-aviões vai ser atacado pelo Irã. Pelo menos o porta-aviões. Esse é o Gerald Ford, que é o maior e mais moderno que os Estados Unidos têm, vai estar aqui, pelo menos. Se for atacado diretamente pelo Irã, teria que passar pelo Iraque, pela Síria, por Israel, pelo Líbano, pela Jordânia, pela Arábia Saudita, ou seja, teria que passar por alguns desses países. Qualquer ataque. Aqui há bases dos Estados Unidos, aqui há bases dos Estados Unidos, aqui está Israel e até aqui está o porta-aviões. Daqui, o porta-aviões pode estar atacando o Irã, mas é muito complicado para o Irã atacar o porta-aviões, pelo menos de forma direta. Quem está mais exposto é o porta-aviões que eles têm deste lado, e aqui sim o risco é maior. Não, que está, eu dizia da última vez, a 800 quilômetros da costa. Não, um pouco perto o suficiente para atacar, mas longe o suficiente para que seja quase impossível que o ataque. Não impossível, mas quase impossível. Então, essa é a mensagem que ele passa hoje para a Liga Minei, evidentemente, pois seus seguidores ali o aplaudem, não é? Vocês já sabem como é essa história, fazia tempo que a Liga Minei não aparecia. E apesar de dizerem que estão perto de um acordo, de repente não parece que isso vá acontecer. Agora vamos ouvir o que tem acontecido, ou ver algumas das imagens do que estou observando. Mas para começar, este já é o porta-aviões. Esta foi a última imagem que conseguiram captar onde se vê o porta-aviões. É o Gerald Ford já entrando no Mediterrâneo? Sim, então o que isso quer dizer? Pois que o porta-aviões já está aproximadamente a umas 40 horas menos de 2 dias para que o porta-aviões esteja na zona de ataque. Irã. Sim, então esse é o tempo que o Irã tem para tomar a decisão final, porque chegando lá, a partir daí já terão 2 porta-aviões dos Estados Unidos que poderão operar. Vamos ver o que acontece, mas de início, isso chama a atenção hoje, evidentemente, como o Estado. Aliás, muito obrigado, bom dia, boa tarde. Hoje sim, depende da hora em que estejam nos assistindo ao mesmo tempo, pois está sendo observado o seguinte. Deixe-me mostrar este vídeo que tem circulado sobre os testes dos exercícios militares que estão sendo realizados. Irã, de acordo com o que diz o comandante das forças navais da Guarda Revolucionária Iraniana, garante que o Estreito de Hormuz está sob controle total dos iranianos. Essa é a mensagem que esse personagem está passando, agora não sei se dou razão ou não. Sinceramente, eu duvido muito que esteja sob controle, mas pelo menos algum controle eles devem ter.
porque constantemente estão tentando tomar petroleiros, apreendê-los, alguns petroleiros entre nós ou outros que não têm opção, né? Então, de acordo com o que eles dizem, e vamos de novo ao mapa. De acordo com o que eles dizem, eles teriam o controle do Estreito de Hormuz, que seria este aqui. O Estreito de Hormuz, não, este é o Estreito de Hormuz, não. Então, eles teriam o controle ali. Supostamente, então, eles teriam o controle de 20% do petróleo que sai dali, certo? Ou seja, eles poderiam ter o controle. Coisa que, sinceramente, eu quero ver se realmente acontece, se houver um movimento verdadeiro em que eles tentem parar o que passa por esse Hormuz. Quantos dias ou horas levaria para vermos uma reação internacional? Não só dos Estados Unidos. Aí sim teria uma reação internacional. Para começar, de todos os países afetados, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, o próprio Omã, não é? Além dos Estados Unidos, além da Europa. Eu diria, espera aí um momento, você não pode parar 20% do petróleo, né? E provavelmente até a China. Reação. A China também já tem navios militares na região. Então todo mundo diz, bom, são navios que talvez estejam em um plano de defender o Irã, mas outros também, pensamos, ou seja, e se? E se for simplesmente para garantir que nada aconteça com o petróleo que vai para a China, não é? Enquanto é uma coisa ou outra. O que é claro é que as coisas, embora estejam muito ruins, também garantem que não estão tão ruins quanto parecem. Agora, daqui a pouco a gente fala sobre isso, só que tem uma mensagem que eu achei muito interessante sobre esse tema, que eu gostaria de comentar com vocês, que eu gostaria que vocês vissem, porque Lindsey Graham, um congressista que tem estado, é muito próximo. Não só as operações que os Estados Unidos estão fazendo em toda essa região, mas também Lindsey Graham. Ele se tornou uma voz um pouco vinda dos republicanos, mas uma voz, digo, tanto de republicanos quanto de democratas. Há 2 ou 3 senadores e senadoras e também deputados da Câmara Baixa que se envolveram muito com o tema internacional, né? Ou seja, que em uma dessas, isso também é interessante, porque depois Donald Trump, vamos colocá-lo aqui, aí está, essa é a imagem, vamos ver, vamos ouvi-lo. E agora conversamos sobre o que disse esse Graham. Sim. Sim. Eu acho que o regime vai colapsar com pressão contínua. É tão fraco. Sabe, eles voam em F-14S. Muita coisa aconteceu desde Top Gun 1. Então a Força Aérea tem um ótimo filme, mas foi feito nos anos 80. Não gosto das chances deles no céu. Eles têm muitos mísseis balísticos, eles poderiam nos machucar, poderiam causar danos a Israel, mas a cada dia que passa na guerra, eles ficam menos capazes e nós ficamos mais. Porque nós temos uma vantagem tão dominante, existe um risco associado a derrubar o regime militarmente. Parte do que Lindsey Graham tem é que ele é o senador da Carolina do Sul. Ele é um senador que, bem, ele se percebe, digamos, como um senador conservador, certo? E isso, bem, dentro de tudo que ele costuma mostrar. Ele tem sido um dos senadores talvez mais críticos em alguns pontos. E não sei... Eu não sei. Sobre Adelaide da minha vida, que tal isso? Que tem riscos, claro que há riscos, mas o que ele diz é que é melhor fazer, ou seja, não ir contra esse regime. A longo prazo vai ser pior, ou seja, há mais riscos em não fazer nada do que em agir. Pelo menos essa é a visão do próprio Lindsey Graham. Esse é um político já de muitos anos, né? Por aí, quantos anos? 70 anos, sim, 70 anos ele representa a Carolina do Sul. E bom, é uma pessoa muito midiática que se envolve muito em assuntos internacionais e aí estão algumas das suas reações.
Vamos a outros pontos interessantes do que ocorre no mundo. Vejam só, começam a aparecer imagens de vários protestos que estão acontecendo lá no Irã. Algumas são desfocadas para que não apareçam os rostos, outras são tiradas de mais longe para que para que não sejam vistos, né? Eles se autodenominam leões e leoas, né? Por causa do símbolo da bandeira, digamos assim, como eles chamam da bandeira, bem da época do chat, né? Mas o ponto é que eles se chamam assim em muitos posts. É assim que se identificam na multidão, gritando juntos. Se algum de nós perder a vida, 1000 de nós estaremos atrás dele, dizem nesta mensagem. Aqui também se observa, vejam vocês, se observa que o regime iraniano está agindo como os coletivos da Venezuela. Sim, muita gente armada, com armas curtas, armas longas, percorrendo as cidades. É assim que eles estão se movimentando. E é uma forma de, vamos dizer, reprimir psicologicamente a população, né? Essas são outras coisas que têm sido observadas nas últimas horas, nos últimos dias. Outra imagem que também chama a atenção é a mesma. O próprio ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Saraghachi, que diz o seguinte: vamos primeiro ouvir um pouco desse áudio. Ouvir um pouco de... O que Abbas Saraghachi diz. Ministro das Relações Exteriores. Bem, o ministro esteve em conversas em Genebra, não é? Isso na embaixada, pelo que entendi de Omã, não parece que seria a casa do embaixador. Mas enfim, a questão é, ele disse que concordaram com os princípios orientadores para começar a redigir um texto de um possível acordo. Avançou-se muito, ele disse. O caminho a seguir está mais claro, a redação será árdua, mas o caminho já vai começar. A delegação agora vai retornar aos seus países, os Estados Unidos já voltaram, o Irã já voltou para seus países. E bem, eles vão fazer consultas com Trump, no caso dos Estados Unidos, e então com o líder supremo e com Masoud Pezeshkian também com o presidente do Irã, certo? Então isso é o que foi feito agora mesmo em relação a esse assunto? Dando então um pouco de esperança de que talvez por aí haja algum tipo de acordo, não é? Isso seria então interessante, evidentemente, mas agora tudo é possível, não é? Evidentemente. Vamos então para outros assuntos importantes. Vejam só. Algo também está acontecendo ali mesmo, no Oriente Médio, mas em direção a Israel. Sim, vamos ver o que está acontecendo. De acordo com o que relatam as FDI, essas são algumas das imagens que começam a circular. De acordo com o que relatam as forças das FDI, teriam demolido a casa de uma pessoa chamada Silad al-Aristila. Segundo o que se comenta, esse indivíduo seria um terrorista. Eles estavam procurando e, bom, teriam destruído essa casa dele, foi o que demoliram, segundo eles. Não é o que foi relatado pelas forças de defesa de Israel. Bom, isso também faz parte do que está acontecendo no mundo. Vamos então a vários assuntos interessantes do que está acontecendo. Há uma série de comentários vindos da Guarda Revolucionária, nos quais confirmam que tem bloqueado temporariamente áreas-chave do Estreito de Hormuz. Isso é altamente volátil, o fato de estarem fazendo isso dessa maneira. Principalmente pensando que, se for assim, praticamente não há negociação. Eles vão diretamente para o conflito, pensando que aí está grande parte do interesse que quase todo mundo tem na região. Ou seja, há um interesse, obviamente, porque no final das contas é totalmente uma questão energética. E se não houver paz no Estreito de Hormuz, então é isso ou é guerra? Basicamente, eu sei que, em teoria,
se o Estreito de Hormuz, como eles dizem, tem sido bloqueado temporariamente. Poderíamos ver reações no petróleo. Por enquanto tenho acompanhado o preço do petróleo e está bastante normal. Não se vê nenhum movimento estranho. Isso está relacionado relativamente estável, vamos dizer que não. O preço está em 66,85 dólares, ou seja, está muito bom. Ou seja, não disparou nem caiu, está tudo tranquilo. O exercício foi denominado Controle Inteligente do Estreito de Hormuz. Segundo publicaram os meios de comunicação iranianos, eles buscavam mostrar capacidades ofensivas, defensivas e de guerra eletrônica. E é aí que surge o comentário de que eles têm o controle total do Estreito de Hormuz. Segundo o encerramento, isso ocorreu enquanto Irã e Estados Unidos conversam. O comandante naval iraniano At-Tangrizi declarou que o fechamento total do estreito depende da liderança política iraniana. Ele garantiu que quando eles precisarem ou quiserem, podem fechar todo o Estreito de Hormuz. Durante os exercícios, foram lançados mísseis do mar e da terra. Também foram usados drones de reconhecimento e ataque sob interferência eletrônica, ou seja, eles mesmos criavam interferência eletrônica para mostrar que seus drones continuam funcionando sem nenhum problema. O próprio Ali Khamenei, ao mesmo tempo em que fazia isso, lançou a mensagem que já mostrei no início, onde ele diz que eles poderiam afundar, ou dar a entender que eles têm a arma para poder afundar um porta-aviões. Que isso seria, já afundar algo assim seria, uma guerra total, ou seja, aí realmente não teria volta, né? O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, alertou que o Irã tem urânio enriquecido suficiente para fabricar entre 10 e 12 armas nucleares no momento em que ele fez a pergunta nessa reunião que tiveram na AIA, ou seja, Rafael Grossi e o próprio Abbas Saragashi, ou seja, o ministro das Relações Exteriores do Irã em Genebra, ele perguntou sobre onde estão os 440 quilos de urânio enriquecido. Na verdade, Rolo fez comentários para todos os lados, mas não disse exatamente onde estão. Não sei se eles não sabem ou o que aconteceu, mas ele não disse nada. Basicamente, não reconhecem. Segundo esse comentário vindo de Teherã, o líder supremo, os Estados Unidos dizem que jamais vão conseguir derrubar a República Islâmica, mas reconhecem que há riscos. A declaração chega em dias de máxima tensão e foi feita em um tom desafiador. Afirmou que, embora o porta-aviões seja perigoso, mais perigosa será a arma que o enviar para o fundo do mar. Esse é o comentário. Não consideraram absurdo que Washington queira negociar energia nuclear, impondo como condição prévia que o Irã renuncie a ela? Não. O regime reconhece 3.117 pessoas que perderam a vida nesses protestos, embora até agora o cálculo comprovado, mais ou menos por nome e sobrenome das organizações. Como essas organizações de direitos humanos que existem no Irã, eles afirmam ter 36.500 nomes de falecidos. O número, dizem, é muito maior. Cerca de 50.000, mais 36.500 nomes que conseguiram confirmar, digamos, que estão sem vida, enquanto o regime reconhece 3.000. O que aconteceu lá foi incrível, não foi? A Anistia Internacional denunciou que a repressão militarizada, as prisões em massa, os desaparecimentos forçados são constantes e não pararam até o momento. Então, pois bem, isso também é tremendo o que está acontecendo naquela região do mundo. Deixem-me só fazer uma pequena pausa. Como vocês estão? Saudações, muito obrigado à comunidade que está nos assistindo. Saudações, Rodrigo, como está Gabriel? Como você tem estado? Obrigado pelos comentários. Griselda, tudo bem? Boa tarde, Maria Helena, muito bem, Miguel, como vai? Bom dia. Vamos então para outros assuntos, outros temas também importantes. Veja o que está acontecendo com essa pessoa. Ele é um norte-americano, assessor dos Estados Unidos e norte-americano que está na Venezuela.
O regime venezuelano teria detido ele, sem dar uma explicação do porquê deteve em Maracaibo o assessor petrolífero norte-americano Evanan Romero. Vamos aos detalhes dessa situação, aos amigos que estão lá na Venezuela, um grande abraço. O que aconteceu? Como está essa questão? Atenção, toda essa confusão com essa pessoa, primeiramente, tem circulado bastante nas últimas horas, que tinham detido o assessor petrolífero dos Estados Unidos, no qual, segundo relatos, indicavam que ele faria uma viagem a Caracas. A detenção do consultor, de 86 anos por sinal, naturalizado norte-americano, abalou o cenário energético e político venezuelano em um momento crucial. Romero foi preso ao tentar embarcar para Caracas. Segundo o depoimento, a ordem apareceu no computador ao ser registrado que havia um mandado de prisão para essa pessoa. Até o momento, não foram apresentadas acusações oficiais, não há uma notificação judicial de onde ele foi transferido. Por causa da idade e saúde, ele segue sob vigilância em um centro médico privado, segundo relatos. Mas isso não está claro, não é? A detenção aconteceu, pois isso foi 1 mês e 15 dias depois da detenção de Maduro. Mas também depois da visita do secretário de Energia dos Estados Unidos à Venezuela. Sobre esses supostos acordos entre Delcio Rodrigues e Donald Trump, Romero foi fundador da Intevep e também ex-presidente executivo da PDVSA. Foi ex-ministro de Energia e Minas na abertura petrolífera e fundamental na questão do petróleo. Já faz um tempo. Ele manteve reuniões agendadas com empresas como Repsol, Reliance Industry, ExxonMobil, Conoco ou Philips, entre outras. Ele faz parte de um grupo de aproximadamente 400 ex-técnicos e ex-diretores da PDVSA que trabalham em propostas para reconstruir o setor energético venezuelano. Ele é americano, mas também já ocupou cargos na Venezuela. É uma pessoa que conhece perfeitamente como funciona a PDVSA, que tem toda a experiência. Algum motivo, ao que parece, não convém ao regime, porque ele foi detido. Vamos ver quais reações virão dos Estados Unidos, quais reações virão também da própria Delcio Rodrigues para tentar justificar essa detenção. Mas atenção, esse assunto pode claramente ter uma escalada. Enquanto isso, deixem-me contar para vocês sobre um assunto curioso que também acontece na América Latina. A Liga Antidifamação, é assim que eles chamam, denunciou que Spant-B é um meio que tem promovido o antissemitismo e a apologia ao terrorismo. De acordo com um relatório apresentado nos Estados Unidos, a ADL Liga Antidifamação apresentou um relatório de 23 páginas fazendo denúncias. O canal estatal iraniano chamado Spant-B é um canal controlado pelo Irã que divulga conteúdo considerado antissemita e propaga ideias pró-terroristas na América Latina. O documento afirma que esse meio, controlado pela emissora da República Islâmica do Irã, opera como uma plataforma internacional do regime iraniano para influenciar ideologicamente os países latino-americanos. De acordo com o que relatam, esse grupo constrói um ecossistema informativo que normaliza posturas extremistas e apresenta narrativas que claramente vão contra, pois, inclusive países deste lado que também são contra Israel, que são contra os Estados Unidos e que promovem a ideia de que certos movimentos terroristas estão justificados. Segundo esse meio, entre os conteúdos apontados está uma série de programas. Como essa suposta ideia de tentar influenciar a América Latina através de certos meios, outros espaços nos quais eles influenciam, assegurando ou apresentando grupos como Hezbollah e Hamas, ou até mesmo o grupo terrorista Houthis, como forças de resistência. Eles não os colocam como se fossem heróis, né? E esse tipo de coisa. Bom, então, uma denúncia que evidentemente chama a atenção hoje, né? Outro assunto que também é mais interessante, não me parece. Antes de irmos para outros assuntos, é o que está então surgindo no caso de J.C. Jackson.
Uma pessoa que me parece ser uma das mais icônicas no ativismo lá nos Estados Unidos. Não sei se vocês se lembram, mas é uma figura evidentemente importante. O histórico líder dos direitos civis nos Estados Unidos e 2 vezes candidato presidencial democrata, faleceu aos 84 anos após mais de 5 décadas, marcando, portanto, muitos aspectos da política dos Estados Unidos. Ele também é um reverendo, não é o reverendo C. Jackson perde a vida aos 84 anos e, assim, deixa um legado. Acima de tudo, muita luta pelos direitos civis, pela justiça econômica e pela representação política afro-americana. Não, isso também, bom, faz parte do que foi o seu trabalho. Ele esteve muito próximo de Martin Luther King em seu tempo, não foi? E bom, então, uma pessoa que já não está mais lá nos Estados Unidos. Um assunto que também chamou a atenção hoje. Vejam só, em outros assuntos também importantes. Pelo menos 24 pessoas perderam a vida em um ataque no Paquistão. Vamos para essa parte do mundo onde, mais uma vez, os ataques voltam a acontecer, desta vez pelo movimento que atua ali coladinho ao Afeganistão, né? Nessa região do Paquistão. Nesse país, foi registrado um ataque onde 24 pessoas perderam a vida. É um ataque especificamente nessa fronteira que estamos vendo, na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, né? Onde tem tido um monte de problemas ultimamente. De acordo com o que foi relatado, começaram a ouvir explosões e ver fumaça. E depois então confirmaram que ali havia 11 soldados, havia uma mulher e 2 insurgentes. Após esse atentado, que foi contra um posto de controle na zona de fronteira, o ataque ocorreu no distrito de Bajuar, em uma província chamada Caviar. Pakuscawa, que é uma das províncias com mais problemas de violência naquela região do mundo, o comando militar atribuiu a autoria do ataque ao grupo Fidna. Os assaltantes tentaram violar a segurança do posto de controle, no entanto, seus planos de ataque foram frustrados, pois o atacante consegue entrar em um ponto e então faz essa explosão, não gera essa explosão. Segundo o balanço oficial, as tropas paquistanesas abateram 12 dos insurgentes durante a operação de retaliação, lançando então este carro-bomba. Não, bom, então é assim que está a situação, quer dizer, sobre o assunto. Paquistão-Afeganistão não parou. É um grupo que é próximo aos talibãs, que também é talibã, mas é diferente do que governa o Afeganistão. E que são independentistas que querem um pedaço entre o Afeganistão e o Paquistão, querem um território para eles já faz muito tempo, e que agora, ultimamente, tem atacado dessa forma, inclusive com o suposto apoio dos talibãs que governam o Afeganistão. Esse tema poderia gerar confronto entre países, envolvendo não só um grupo rebelde, mas também os talibãs do Afeganistão em ataques diretos ao Paquistão. Paquistão, um país que, bem, possui armas nucleares, é um país que tem seus problemas, mas também tem armas poderosas. Não, vamos para outros assuntos importantes. Bem, há um aviso que é feito pelo Kremlin, já de forma direta, basicamente é um ultimato. O que tem acontecido nos últimos meses é que os Estados Unidos apreendem navios fantasmas. Navios que dizem, olha, este é um navio fantasma. É um navio que, bom, nós vamos ficar com o navio, vamos ficar com o petróleo, com o que for. E esse tipo de apreensão, então, gerou um incômodo no Kremlin. Mas como são navios que eles não reconhecem, tinham ficado calados ou feito comentários,
mas eram comentários meio sutis. Vamos dizer, nesta ocasião, o que diz Vladimir Putin, o que diz a Rússia, vamos dizer, é que eles não querem mais nenhuma detenção. Ou seja, eles não querem mais que estejam apreendendo esses petroleiros, e caso aconteça mais uma apreensão de um navio petroleiro russo, eles dizem que vão tomar represálias e que vão enviar a frota naval russa. Vamos aos detalhes do que se sabe sobre o que os russos disseram, mas olhem para esta área. Este é o mapa, digamos, onde constantemente estão sendo detidos esse tipo de embarcação. Não de petroleiros. Petroleiros que, sem bandeira ou com bandeiras falsas, levam petróleo para diferentes países, que supostamente não deveriam comprar, porque têm sanções e dizem que não podem comprar se quiserem, certo? Mas então dizem, bom, se você comprar, eu não faço negócios com você. Ou os russos têm liberdade para comprar? Não há problema nesse sentido. A questão é, então eu não faço negócios com você, mas agora eles vão um passo além. E aos navios que estão sancionados, que normalmente são navios que têm bandeira falsa ou que já não têm mais os... Não deveriam operar, pois são navios muito velhos, então eles os interceptam e detêm. Outros países, como a França, também já apreenderam navios desse tipo. Agora, muitas vezes eles não devolvem, deixam eles livres, em outras ocasiões não. A mensagem foi lançada pelo assessor mais próximo de Vladimir Putin, chamado Nikolai Patrushev, assegurando que Moscou vai implantar armas russas, ou a marinha russa, mais precisamente a naval, em zonas estratégicas, se a Europa e os Estados Unidos continuarem interceptando petroleiros ligados à Rússia. Por exemplo, ele mencionou explicitamente, acima de tudo, o que mais o incomoda é quando navios britânicos, franceses e dos países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, etc. Todos os países bálticos têm parado seus navios. De Moscou, essas apreensões são classificadas como atos de pirataria, elevando o tom diplomático e militar. Trata-se de uma rede de petroleiros antigos com propriedade obscura. Não sabemos ao certo quem são os donos e como atuam para driblar as sanções após a invasão da Ucrânia em 2022. Eles usam bandeiras de conveniência, documentação duvidosa e desligam os sistemas de rastreamento para desaparecer do radar. A União Europeia proibiu a entrada de 598 navios em seus portos. Os Estados Unidos também mantém sanções contra 183 embarcações e a Marinha Francesa já interceptou recentemente um navio no Mediterrâneo, suspeito também de pertencer a essa rede. Obrigado. Desde o início da guerra, o Ocidente impôs 30 mil sanções para limitar os lucros energéticos da Rússia, mas ainda assim burlam as restrições usando esses navios. No final, essa é outra guerra, uma guerra estratégica que está sendo travada nessa região. Ao mesmo tempo, estão ocorrendo negociações em Genebra, também entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia. Percebam que, além disso, além das negociações, além desse ultimato que está sendo lançado, neste momento está sendo relatado um bombardeio bastante intenso. 400 drones têm entrado na Ucrânia. A Rússia lançou 400 drones em 12 regiões diferentes, ao mesmo tempo em que há uma suposta tentativa de acordo de negociação. Segundo o relatório, a Rússia teria disparado 29 mísseis e 400 drones. Pelo menos isso é o que foi possível confirmar do lado da Ucrânia, que é o que contabilizaram até agora do total. Os mísseis de cruzeiro KH-100 e também mísseis Iskander-K, Iskander-M e um míssil guiado aéreo. Também, dos drones, 250 eram do tipo Shahed, de fabricação russa Inani, e depois outros tipos de drones. Também foram registradas 13 localizações diferentes, afetadas. Também são 3 trabalhadores da energia que teriam morrido. Em Odessa, dezenas de milhares de pessoas ficaram sem aquecimento, sem água, sem meios, em meio a geadas que estão ocorrendo naquela região do mundo.
Bom, então é isso. Vamos para outros assuntos também importantes. Óculos. Vamos fazer uma pequena pausa para comentar um assunto que me chama a atenção. De repente comentam esse tipo de coisa e depois as pessoas acabam acreditando. As pessoas muitas vezes não pesquisam, mas existem meios de comunicação que enganam, como esse chamado The Spectator Index. Já faz tempo que eu acompanho porque gosto de estatísticas, mas assim como sigo esse, sigo outros 15 ou 20 veículos só de estatísticas. Mas ainda assim verificamos todas elas, obviamente. E de repente você vai percebendo tendências, vai vendo como tem veículos que têm uma agenda oculta, né? Este é um deles. Reparem como coloca de forma enganosa, diz: vamos ver quantos homicídios tem? Sim. Por ano, dentro de cada 100 mil pessoas, quantas pessoas morrem por assassinato? E coloca o México lá em cima, né? 21,28 para cada 100 mil. Pois já adianto que essa informação é falsa, né? E depois coloca a Colômbia com 27. Brasil, 22, Estados Unidos, 7. Argentina, 5, Chile, 4, Canadá, 2. Sim, totalmente falsos. Já de cara o dado está errado, você diz? Bom, talvez estrategicamente. Ele pegou os dados que lhe convinham e disse: deixa eu pegar dados de um ano, para dizer que o México está uma droga, né? E que a Colômbia está uma droga, né? E é isso que esse tipo de mídia faz o tempo todo. Eu respondi imediatamente e escrevi, claro, escrevi em inglês, porque o meio dele é em inglês. Escrevi: você sempre quer fazer o México parecer ruim, né? E de cara, para começar, ele pulou todos os outros países, supondo que esse dado fosse assim. Como ele disse: não, todos os outros países que estão em situações mais graves, esses países ele não quis colocar. Para quê? Para colocar o México lá em cima, junto com o Equador, África do Sul, Haiti, Trinidade e outros países, né? Mas eu disse para ele: bom, vamos aos dados mais atuais, né? Se a gente for para os dados mais atuais, o número de mortes por cada 100 mil pessoas, o dado mais concreto, é de 17, não de 28. Mas se além disso, né, a gente olhar os dados de cidades como a Cidade do México, como Monterrey, por exemplo, então os números são ainda de outro nível. Por exemplo, em Monterrey ou na Cidade do México, estamos praticamente na mesma situação. O número de mortes está entre 9 e 12 para cada 100 mil habitantes por assassinato. Ou seja, esse nível é o que tem, por exemplo, o Panamá, o Uruguai, países desse tipo, né? Por isso, quando me dizem lá do Uruguai: ei, México, como vocês fazem? De quê? Eu levo minha vida normal. A gente vai ao parque, vai passear com o cachorro à noite, ou seja, vamos, não é como se você andasse por aí sempre com medo, digo. Vai ter, como em todas as cidades, vai ter áreas, vai ter bairros que podem ser perigosos, como em qualquer lugar do mundo. Mas é um bombardeio constante da mídia em várias partes do mundo que tende a fazer isso. E não há outros? O que dizem as estatísticas normais? Claro que há um problema, em algumas áreas ele é enorme. E aí realmente não dá para negar, né? Olha, se você me mostrar as estatísticas de Michoacán ou de Sinaloa, tem alguns estados muito específicos que têm um problema muito grave. Infelizmente é assim, você diz, claro, tem que apontar para lá, né? Perfeito. Mas quando querem dizer que o país inteiro é assim, você concorda com isso? Apesar dos números estão errados, nem no pior dos casos. Você vai para 2023, que foi um momento difícil. 23, era por aí o assunto, né? Agora são 17 mortes por assassinato a cada 100 mil, sim. É uma constante, né? Também temos que ficar atentos a esse assunto e, bom, pelo menos daqui vamos tentar. E depois vi comentários também do Brasil, fui ver os dados do Brasil e também estavam ruins, né? Porque os brasileiros também estavam lá. Espera, de onde você tirou esses dados? Aqui estão eles. Mas esse tipo de mídia nunca responde, né? Obviamente, ou eles são, ou estão encarregados, ou têm uma agenda muito clara de dar a sensação de que este país... Por isso, se eles vêm aqui comigo, como está,
Já está ruim, né? Não tem homens caindo, não. Bom, é assim que as coisas estão, né? Assim está a situação e, bom, não devemos cair nesse tipo de desinformação. Agora vamos para outros assuntos, outros temas também interessantes. Obrigado. Vejam só, aconteceu uma pesquisa muito interessante lá no Uruguai, não é? Sim. E que, bom, certamente alguns de vocês acompanharam isso. Não vamos mais para o sul, está ali, não é? Sim. É uma pesquisa em que uma comissão estudou o que acontece com certos avistamentos de OVNIs ou UFOs que têm aparecido naquela região do mundo. Segundo a Força Aérea Uruguaia, foi confirmado que as luzes em vários departamentos dos objetos que foram relatados não eram OVNIs, mas sim satélites do sistema Starlink. Após 25 relatos de cidadãos, eu vi as imagens. Desculpem por contradizer a Força Aérea Uruguaia. Ou querem enganar as pessoas, ou então talvez não vimos os mesmos vídeos, né? Mas nenhum satélite da Starlink para, ou seja, os satélites não vão e param ali, eles continuam seguindo em frente, para um lado ou para o outro. Os satélites da Starlink vão em linha e avançam numa velocidade impressionante, sem parar. Falam que são satélites da Starlink, mas talvez não tenham visto os vídeos certos. Nos últimos dias, têm aparecido fenômenos luminosos em dezenas de vídeos, que não duvido que alguns sejam da Starlink perfeitamente, mas isso não explica os vídeos. E digo, vocês podem procurar no Twitter ou em qualquer rede por objetos luminosos ou OVNIs, ou luzes no céu no Uruguai, e vocês vejam o tipo de objetos que aparecem, se acham que é Starlink ou não, e depois procurem como são os vídeos da Starlink. Vocês e eu aqui já vimos eles. Nem sempre vão como uma linha de objetos, voando um atrás do outro. Vão na mesma velocidade, não se movem, vão exatamente na mesma pressão. Não ficam fazendo sulcos, nem zigue-zagues, nem nada disso, e muito menos param. Me chama a atenção que a Força Aérea do Uruguai se preste a esse tipo de coisa, sinceramente não. E veja, o próprio relatório diz isso. Os vídeos mostram movimentos irregulares, as luzes pareciam desaparecer, se reagrupar e se reagrupar. E isso a Starlink não faz. Me desculpem, mas já deu. Quer dizer, eu acho que as pessoas nunca se deixaram enganar. Pode ser que alguns sim, mas as pessoas nunca se deixaram enganar. As pessoas sabem quando dizem algo que não é verdade para elas. Mas hoje em dia, mais ainda. Hoje em dia as pessoas conhecem muito mais, sabem muito mais. Em outros tempos tinham mais referências. Então, que por aí se diga, isso me parece incorreto, né? Os relatos têm sido feitos desde o dia 13 de janeiro até 15 de fevereiro. Foram registradas cerca de 25 denúncias formais de luzes noturnas em voo. Os departamentos com maior atividade de testemunhos foram Montevidéu, Canelones, Maldonado, Rocha, São José, Rivera, Colônia, Lavaleja e Cerro Largo. A investigação foi realizada pela Comissão Receptora e Investigadora de Denúncias de Objetos Voadores Não Identificados, a Cronodovini, órgão vinculado à Força Aérea do Uruguai. Essa comissão foi criada em 1979 para analisar denúncias desses fenômenos aéreos e determinar como, segundo a comissão receptora, eles seriam limitados. Colaboradores dos Kurzm. Se o laboratório desenvolve empregos, grandes áreas, politecnia, máquinas escocesas, impulsionaram a favor de onde? Ou seja,
Tomara que corrijam, porque, digo, se fosse para fazer essa pesquisa assim como iam fazer, me parece que seria um erro. Pelo menos a ARIO, o Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios da Força Aérea dos Estados Unidos. Pelo menos eles têm sido um pouco mais abertos em dizer que existem fenômenos aéreos, simplesmente anômalos que não têm uma explicação. Embora talvez eles saibam qual é a explicação, preferem dizer que não há uma explicação. E ponto final. Quando não querem explicar, pelo menos digam que é uma anomalia. Mas você não quer enganar dizendo, é que são... Insisto, pode ser que alguns, dos que eu pude ver, porque eu não vi os 25 porque eles não publicaram. Todos os que eu pude ver, dos relatórios que aparecem e que foram públicos nas redes, não. Bem, e que a própria descrição que está lá não coincide, ou seja, a própria descrição. Aqueles objetos que se reagrupam, que se movem de um lado para o outro, etc. Ou seja, isso não coincide com os satélites da Starlink? Bom, sim, me chama muito a atenção esse tipo de detalhe. Não que a essa altura queiram fazer isso, acho muito curioso. Eu entendo que eles sejam profissionais e tudo mais. Se vão continuar apenas seguindo ordens, qual é o sentido disso? Quer dizer, se não vão informar como deveria ser feito, né? Hoje não sabemos o que são. Ou você acha que podem ser drones? Posso aceitar isso, mas talvez não sejam, pois eles param, ficam parados, se movem. Mas enfim, é assim que as coisas são. Vamos para outros assuntos também interessantes. Em outros assuntos, tem um petroleiro que chegou a Cuba, vejam só, um petroleiro que chega a Cuba. O navio Nicos IV atracou em Matanzas em plena crise energética. Isso, pois bem, enquanto alguns países como Estados Unidos, México, Rússia, China, dizem que, alguns já enviaram, outros dizem que vão enviar ajuda humanitária. Por enquanto, não está claro quem é o dono desse navio Nicos e de onde ele veio. Não. Mesmo com bloqueio energético, esse movimento ocorre. Não está muito claro exatamente de onde ele vem, mas, pelo que se sabe, o petroleiro teria bandeira de São Vicente, não é? O código de identificação é o IMO 9.103.843, sim, é esse, acho que é esse. É 9.103.843, sim. Esse supostamente é de bandeira de São Vicente e Granadinas. Tem capacidade para 300 mil barris, não se sabe que tipo de combustível ele transporta. Não se diz, ou seja, é petróleo para refino, já é gasolina, quer dizer, o que é? Não fica claro. Sim. Então, não sei se deixaram passar ou se tinham permissão. Como entrou? Interessante, não é? E isso vai ser bom para ele, imagino. Ao combustível, se é que é combustível, se sabe exatamente que tipo de energético é. Não esse Bombuque. O Nicolas IV não aparece como sancionado pelos Estados Unidos, mas tem um status de vigilância ativa. Ou seja, é como se estivesse sob observação, mas no momento não tem uma sanção. Então não se sabe, ou seja, não fica claro se ele entrou com permissão, se entrou na marra, ou seja, não fica muito claro como foi que ele entrou. Ou seja, ficam essas dúvidas aí, mas enfim, o ponto é que o navio já está em Cuba, de acordo com o que foi reportado. Mudando de assunto, vejam o que ocorreu.
há um relatório em que se vê um ataque. É um ataque que acontece em Leningrado. Vamos para o mapa, não vamos para o mapa, vamos nos localizar em Leningrado. Essa situação está muito interessante. Isso é lá perto de São Petersburgo? Não, basicamente ali é Leningrado, né? Ali aconteceu um ataque. Uma explosão que, bom, surpreendeu muito porque é uma explosão que afeta diretamente os militares. 3 militares teriam perdido a vida depois disso. Bom, estão falando de várias coisas. Fala-se de uma explosão, junto com um colapso parcial de um centro de treinamento do Distrito Militar de Leningrado, em Sertolobo, Rússia. A forte explosão teria ocorrido hoje, 17 de fevereiro, em uma instalação militar na cidade de Sertolobo. Vamos ver especificamente onde fica esse lugar, Sertolobo. Eu não tinha ouvido falar antes. Entendo que fica em Leningrado, sim, olha. Está em Leningrado, mas é especificamente nesta área. Não sei se vocês conseguiram ver. É nessa área, vamos afastar um pouco para enxergar melhor. Aí está, é nessa área, bem pertinho. Bom, ali mesmo, perto de São Petersburgo, mas ali está São Petersburgo. E é especificamente nesse pedacinho, Sertolobo, ali está, é ali que acontece a explosão, parte do prédio desaba. A detonação aconteceu hoje às 2h20 da tarde, horário local, dentro de um escritório do comando militar. De acordo com os relatos divulgados pelo meio de comunicação russo chamado Astra. Como consequência da explosão, parte do segundo e do terceiro andar do prédio desabaram, deixando destroços espalhados ao redor da estrutura. Segundo o mesmo meio, Astra, mostram danos estruturais severos e andares superiores que podem desabar. Há possíveis desabamentos adicionais nos próximos dias. Se nada for feito, não é? As autoridades regionais confirmaram pelo menos 3 mortos. Inicialmente falava-se em 2 vítimas, agora sabe-se que são 3. Isso foi atualizado depois. O governador da região de Leningrado, Alexander Drozdenko, informou que os serviços de emergência já foram mobilizados imediatamente. E também já há militares. Eles estão removendo, e bem, organizando toda a questão dos escombros por lá. Equipes do Ministério de Situações de Emergência da Rússia atuaram no local. Fontes da região afirmam que os 56, o Centro de Treinamento de Guardas do Distrito Militar de Leningrado, estará investigando isso. O centro já havia sido mencionado anteriormente pelas fundações de tal Leningrado Rubis como o local destinado a preparar tropas para o envio à guerra contra a Ucrânia. Então poderia estar relacionado à guerra? Evidentemente, isso é a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo. Não que isso tenha sido um ataque, mas imagine só, que tivesse essa capacidade de se infiltrar até dentro de uma instalação militar e a partir daí detonar algo, realmente seria algo muito grave, não é? Então, ou foi um acidente, ou foi algo interno, alguém de dentro, ou um ataque da Ucrânia em níveis que, bem, não tinham sido vistos antes. Isso é algo que chama a atenção hoje. Também reparem no que aconteceu lá no Egito. Bem, são duas coisas, digamos, um tanto engraçadas. Olhem essa pessoa, vamos ver se conseguimos ver na tela. Espera um pouquinho, vamos diminuir a imagem. Mas então é o seguinte, um senhor entra em um estabelecimento, uma farmácia, e pede um certo medicamento, né? Ele diz, ei, você tem esse medicamento? E dizem que não. Então ele se aproxima e veja só, ele faz uma acrobacia. Olhem, deixa eu voltar. Esse pedaço ele faz a acrobacia e sai andando como um chefe assim, sem olhar para nenhum lado. Não faz a acrobacia para ver que espera aí, deixa eu voltar de novo. Isso é muito engraçado. Assim mesmo, ele só diz não está, faz a acrobacia e vai embora, nem fala nada. Ou sim, tchau, não. Não, pois obviamente os jovens ali, os que estão atendendo a farmácia, vamos ver se conseguimos ver isso mais adiante. Eles acharam muito engraçado, estavam rindo, não sei o senhor, estão ali, quem sabe o que o senhor estava pensando ou que remédio ele estava procurando. Mas pelo menos ele não esqueceu. Não, isso já deu a volta ao mundo. Para começar, a imagem da câmera de segurança. Pois é, bem curioso, né? O senhor,
um senhor que parece bem mais velho, e fez ali uma acrobacia. Pois bem, vamos então para outros assuntos também interessantes. Temos então outra imagem. Bom, essa está sendo reportada, vamos ver se conseguimos comentar sobre isso agora, mas está sendo reportado outro ataque, não, um ataque de outra embarcação. Esta imagem tem circulado onde se vê o momento já da fumaça. E tudo isso, né, do ataque que aconteceu nessa lancha. Supostamente, tem ocorrido ataques dos Estados Unidos no Pacífico e no Caribe ao mesmo tempo. Ou seja, não seria um ataque só, mas sim vários ataques já relatados. O número de mortos, olhem, aqui está já. Este é o último relatório. As Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram 3 embarcações, isso no Pacífico Oriental e no Caribe. Isso foi na madrugada de hoje, deixa eu ver. Espera aí. Não, foi da madrugada de ontem para hoje. Quer dizer, na madrugada, poxa, não fica claro. Deixa eu ver se foi de madrugada, sim, não. Na verdade foi na madrugada de segunda-feira. Ou seja, de domingo para segunda. 3 embarcações no Pacífico e no Caribe. Segundo a última informação, são 11 as pessoas que teriam perdido a vida só nesses 3 ataques, ele diz. A inteligência confirma que as embarcações seguiam rotas conhecidas de narcotráfico e participavam dessas operações. O Comando Sul, em um comunicado, afirmou que eles contabilizam 11 narcoterroristas do sexo masculino teriam perdido a vida durante essas ações. 4 na primeira embarcação no Pacífico Oriental, 4 na segunda embarcação também no Pacífico Oriental e 3 na terceira embarcação no Caribe. Nenhuma força militar, segundo os dados dos Estados Unidos, ficou ferida, diz o comunicado. Bom, esse também é um tema que chama a atenção hoje. Isso também não faz parte de toda essa disputa que está dominando aqui. É o que eu dizia, vamos ver se conseguimos mostrar. O prédio é o prédio. É o prédio que caiu, que desabou. Na explosão dentro de um amante lá de Leningrado. E explodiu o prédio do comandante militar da região de Leningrado. 2 altos comandantes militares estão sem vida. Há um terceiro, já que estava junto com eles, e mais 4 também teriam ficado feridos. Não foi que desabaram vários andares? Ou seja, está realmente impressionante o que aconteceu nessa região da Rússia, não é? Isso é bom, pois faz parte também do que está se vivendo neste momento. E bom, vamos para outros assuntos, né? Outras imagens. Também temos um momento, vamos colocar aqui. Este é o momento em que as 2 delegações, aí está, é o momento em que as 2 delegações partem de Genebra, já estão saindo de Genebra, digamos assim, e vamos nos aproximar um pouco mais. É nessa área, se vocês conseguem ver, aqui está, desse lado, aí está. Partem de Genebra, né? E lá vão as delegações, parece que havia pessoas protestando ali. Eles gritam algo, não consigo ouvir direito, está em outro idioma, mas gritam coisas que vão surgindo. Não sei se é a delegação iraniana ou a delegação dos Estados Unidos, mas estão na residência do embaixador ou do Mani ou de Oman, né? De lá vão saindo tanto a delegação de um lado quanto a delegação do outro. Aí está o movimento, né? Um assunto também que faz parte do que vai acontecendo no dia a dia. Vamos para outros temas importantes. Vejam só, acontece outro ataque, desta vez novamente a uma refinaria. Segundo o relatório, as forças ucranianas teriam atingido concentrações de tropas em Sorivska, em Lubimivska, e também foi relatado um ataque a uma refinaria. Segundo relatos da Ucrânia, uma das refinarias essenciais para Vladimir Putin ou a Rússia foi atingida. Durante a noite, uma refinaria foi destruída, ou melhor dizendo, atacada. Uma refinaria foi destruída, foi atacada.
Segundo o que foi relatado, forças ucranianas atingiram concentrações ao relato de um ataque, uma refinaria, atacaram a refinaria de Cisco, que está localizada na região russa de Krasnodar, de acordo com o que foi informado. Foi destruída, foi atacada uma refinaria. Segundo o que foi relatado, as forças ucranianas atingiram concentrações de tropas em e relatam um ataque à refinaria. Segundo o que foi relatado, forças ucranianas atingiram concentrações de e relatam um ataque à refinaria. Há uma revelação, há uma descoberta muito grande sobre essa fazenda. Há uma fazenda, ela tem muitas propriedades, essa era do Jeffrey Epstein. E dentro de tudo o que está surgindo nesse caso, há um que talvez seja o mais importante. Segundo o que relatam as concentrações ucranianas, e relatam um ataque à refinaria. Segundo o que relatam, atingiram as concentrações em relata-se um ataque a uma refinaria, segundo o que relatam as forças ucranianas, atingiram concentrações, segundo as forças ucranianas, a refinaria. Dizer que logo vamos falar de outra coisa, esses assuntos não se discutem. Esse tipo de detalhe chama a atenção assim que sai a informação, segundo as forças ucranianas. Concentrações. E uma refinaria é relatada, segundo o que informam as forças ucranianas. Foram atingidas concentrações de tropas em Sorivska e foi relatado um ataque a uma refinaria, segundo informam as forças ucranianas. Foram atingidas concentrações de tropas. Foi relatado uma refinaria. Essa mansãozinha aí, não, vamos ver se conseguimos colocar ali. Aí está, essa é a mansão, né? Ou parte, digamos, do que for. Segundo as ucranianas relatam, um ataque à refinaria. Segundo as forças ucranianas, tropas de Sorivska também foram atingidas, também foi relatado um ataque a uma refinaria. E tantas outras coisas. Incrível, realmente incrível. A deputada estadual democrata, Andréa Romero, classificou a investigação como fundamental para descobrir a verdade e dar espaço à sobrevivente. Segundo relatam as forças ucranianas, foram atingidas concentrações de e foi relatado um ataque a uma refinaria, segundo o informado. As ucranianas, concentrações de tropas. E foi relatado uma refinaria.
pois Donald Trump afirma que já estão conversando sobre a questão das armas que os Estados Unidos vendem para Taiwan com a China. Segundo o relatório, as forças ucranianas atingiram concentrações de tropas e foi relatado um ataque a uma refinaria, segundo o relatório. Forças ucranianas atingiram concentrações de tropas e foi relatado um ataque. Segundo o relatório, forças ucranianas atingiram concentrações de tropas e foi relatado um ataque à refinaria. Em dezembro, foi aprovado um pacote recorde de 11 bilhões de dólares em armas para Taiwan, segundo o relatório. Forças ucranianas concentraram tropas e foi relatado um ataque à refinaria. Segundo as forças ucranianas, foi relatado um ataque à refinaria. Reparem no que está acontecendo nesses protestos, no que estamos agora. Ao vivo, eles continuam publicando vídeos do que está acontecendo especificamente em uma área. Segundo o relatório, as forças ucranianas atingiram concentrações de IA, relatos de ataque à refinaria. Quando veem melhor as pessoas, logo as desfocam por medo de serem descobertos. Identificadas ou aquelas que estão longe se estiverem visíveis. Segundo o relatório, as forças ucranianas atingiram tropas. Foi relatado um ataque a uma refinaria. Segundo o relatório, as forças ucranianas atingiram concentrações. Segundo o relatório, as forças ucranianas realizaram um ataque. Conforme relatado pelas forças ucranianas, atingiram. E foi relatado. Refinaria desfocada. Mas nesse momento, as pessoas estão correndo, porque começam a ouvir tiros ao fundo e pedem dentro dessas publicações para Trump. Segundo relatos ucranianos, atingiram concentrações de tropas.
e relata um ataque à refinaria. Segundo as forças ucranianas, eles atingiram concentrações de tropas em e foi relatado um nem tampouco caiu abaixo dos 59. Trump dizia na época que queria o petróleo a 50 bom, mas não dá. 67 de acordo com as forças. Atingido concentrações, tropas em e há relatos sobre a refinaria. Era esse piso que, se for rompido, a queda ainda poderia continuar. Segundo relatos, as forças ucranianas foram atingidas. Há relatos sobre a refinaria, segundo relatos sobre concentrações e tropas. Refinarias, segundo relatos das forças ucranianas, concentrações. E há um relato. Segundo relatos das ucranianas, atingiram concentrações de há relatos de uma refinaria, segundo relatos das forças ucranianas, atingiram concentrações de e há relatos de uma refinaria. Segundo relatos das forças ucranianas, atingiram concentrações. E há relatos de uma refinaria. Que foi por um momento e depois foram disparados os 21. Segundo o relatório, as forças ucranianas atingiram concentrações e foi relatada uma refinaria. Segundo o relatório das forças ucranianas, concentrações de tropas em e foi relatado, segundo o relatório das forças ucranianas, concentrações de
e relata um refinaria. Segundo o relatório, os ucranianos atingiram concentrações, tropas. Refinaria. Segundo o relatório, as forças ucranianas atingiram, concentrações de tropas. Relata uma refinaria. Segundo o relatório, as ucranianas atingiram concentrações de tropas em Sorivska. E também foi em direção a uma refinaria, ou seja, se formos ao ponto máximo, seria um, segundo o relatório. As forças ucranianas atingiram concentrações de tropas em refinaria. Segundo as forças ucranianas, eles atingiram. Relata-se refinaria, mas a expectativa talvez fosse alta demais a curto prazo e aparentemente não é tão alta a curto prazo. Bom, então vamos para os comentários. Segundo o relato, as forças ucranianas atingiram concentrações, tropas. Refinaria, como estou. Segundo o relato das forças ucranianas, concentrações. E refinaria. Ou seja, imagina só, né? Então, se quiserem lançar uma dessas, ou seja, eles sabem muito bem. Segundo o relatório, as tropas ucranianas estão concentradas em Sorivska. E também há uma refinaria. As pessoas aplaudindo assim, será que de verdade, elas acreditam nesse tipo de coisa? Bom, pelo visto sim. Bom, eles acreditam nesse tipo de detalhe e ficam emocionados. Ficam emocionados porque aplaudem o Senhor. Segundo as forças ucranianas, eles atingiram concentrações de tropas. E foi relatada uma refinaria. Segundo relatado pelas forças ucranianas, concentrações. Refinaria. Que curtam, diz aí, vamos ver. Aí está, olha só, não é? 45, desculpa, me enganei. 45%, 45%. 45. Segundo o que relatam as ucranianas, atingiram concentrações de e refinaria. Comprar pode ser mais conveniente, diz Shonix, pois talvez seja uma boa oportunidade. Shonix pode ser uma dessas. Diz: saudações, como vai? Segundo o relatório, as forças ucranianas têm tropas.
E foi relatado um. Segundo o relatório, as forças ucranianas concentram tropas. Foi relatado um ataque. Refinaria. Júlio, como você tem estado? Muito obrigado igualmente, Júlio, que você esteja muito bem. Branca Barceló, como você tem estado? Segundo as forças ucranianas, concentrações de Sorivska em direção a uma refinaria. Mas é como diziam, ninguém vai nos atacar até que comecem os ataques. Exato, exato. Saudações, Boston. Muito boa noite. Ele diz, estava procurando café descafeinado e um calmante. Mas não, já que, segundo o relatório, as forças ucranianas atingiram concentrações na refinaria. Segundo o relatório, as ucranianas atingiram concentrações de tropas. Relata uma refinaria, segundo as forças ucranianas, concentrações. E foi relatado um ataque à refinaria. Segundo o relatório das ucranianas, foram atingidas concentrações de tropas em e foi relatado um ataque. Refinaria, segundo as forças ucranianas, foram atingidas concentrações de tropas. Foi relatado refinaria. Governadores corruptos do PRI eram presos, iam para a cadeia, segundo o relatório ucraniano sobre concentrações e um ataque à refinaria e ao governador. Muito especificamente, eu sei que vocês já sabem quais estão claramente envolvidos e não os prendem, não fazem nada. Como isso é possível? Eles precisam fazer o trabalho, mas não estão. Que o governo atual melhorou muito na questão da segurança, isso é inegável. Inclusive, muitos da oposição reconheceram isso. Segundo o relatório, as forças ucranianas atingiram concentrações. Foi relatado um ataque a uma refinaria. Uma coordenação muito diferente do que se viu no sexênio anterior. Uma coordenação que fez com que estados como Coahuila, estados como Nuevo León, tenham uma segurança bastante boa, bastante decente. Segundo o relatório, as forças ucranianas atacaram a refinaria. E o comentário diz o seguinte, vamos ver. Aí está, diz que é conveniente para nós. Quando aconteceu a guerra do Irã, saímos para comprar alimentos não perecíveis. Os metais preciosos com certeza vão subir, de acordo com o que relatam as forças ucranianas. Eu usei isso. Se eu quero investir ou posso investir, eu diria primeiro investir em si mesmo.
De acordo com o que relatam, as forças ucranianas atingiram concentrações de tropas e relata uma refinaria. De acordo com o que relatam, as ucranianas atingiram concentrações de e relata uma refinaria. Segundo relatam, as forças atingiram uma refinaria. Como pessoas, não, pois é isso que te traz prosperidade no fim, né? Quantos idiomas eu sei falar? Que instrumentos eu sei tocar ou que ferramentas? Frango. Segundo o relatório, as forças ucranianas atingiram concentrações e, segundo o relatório, as forças ucranianas atingiram tropas em Sorivska e relataram um ataque. Refinaria. Segundo o relatório das forças ucranianas, concentrações de tropas. E foi relatada uma refinaria. Eu gosto muito disso, faço por hobby, mas talvez seja isso que te salve. Saber de carpintaria ou saber de qualquer outra coisa, não de música? Não sei, depende do que cada um gosta. Meu filho me mandou um vídeo. Segundo o que foi relatado, as forças ucranianas atingiram uma refinaria. Segundo o que foi relatado, concentrações ucranianas de... E foi relatado um ataque à refinaria. Segundo as forças ucranianas, atingiram concentrações. Então, na verdade, é como fazer. E então eu gostei muito do vídeo, porque, segundo o relatório, as forças ucranianas atingiram concentrações de tropas em... E uma refinaria, segundo as forças ucranianas, atingiram concentrações de tropas em... E uma refinaria foi relatada. Eu investiria mais em ter mais tempo para fazer mais exercícios, para fazer mais isso, né? Ou seja, eu investiria mais nisso do que em outras coisas. Se eu tivesse sobra, o que não é o caso agora, diria que talvez a longo prazo valha a pena para mim. Segundo a reportagem, as concentrações ucranianas de Em, se quiserem, eu passo o vídeo para vocês. Eu acho esse comentário muito interessante. Deixa eu ver. Está aqui, estou na metade, está muito bom. Se chama... De acordo com o relatório, as forças ucranianas
refinaria, de acordo com o relatório das forças ucranianas, concentrações, e também é relatada uma refinaria. Vou te poupar 18 anos, não é? Ele diz, se eu tenho 33 anos, sou artista. 3 dele diz, compartilhe comigo 18 minutos e vou te salvar. 18 anos. Não gostei, mas compartilhei o vídeo porque pode interessar alguém. Segundo as forças ucranianas, foram atingidas concentrações de tropas e há relatos de um ataque a uma refinaria. Uma visão muito única e que agora está em todos os museus de arte moderna e coisas assim, igual na música. Quer dizer, bom, ali é a minha área criativa que eu venho experimentando já faz um tempo. Segundo relatos ucranianos, e foi relatada uma refinaria. Não, estou escrevendo um pouco também de música eletrônica, mas estou escrevendo mais letras e eu gosto disso. Para mim, de verdade, é um alívio. Segundo o relatório das forças ucranianas, concentrações de tropas em e também foi relatada uma refinaria. E se eu gostar? Nessa altura, ele provavelmente publicou com um pseudônimo. Não vou colocar PP ao vivo, você não sabe, mas vamos ver o que fazemos por aí, diz ele. Ou seja, tenho esse dom e essa ideia. O conceito eu já tenho completo e, bom, depois eu conto para vocês em que está baseado, em qual é o conceito que eu quero ser, diz ele. Sim, sabe em quê? Segundo o relatório das forças da refinaria, segundo o relatório, as forças ucranianas, concentrações de tropas em ataque à refinaria. Aqui é o Pepe ao vivo. A verdade é intensa, dura, o insólito é real, puro. Aqui nós analisamos, enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal Pepe ao vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista, até a próxima. Sim, senhor, fizemos a chamada.